Testifico sobre o testemunho da irmã Cleni. E muitas vezes eu conheço a vida dela e os propósitos que ela faz com Deus. Por muitas e muitas vezes ela dizima muito antes de receber. Ela sabe que ela vai receber, então ela já dizima. Ela dizima na casa do Senhor antes mesmo de receber. Aleluia. Pode me mandar um pouquinho de fogo? Glórias a Deus. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 31. Só 2 versículos. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior de todas as plantas, e faz uma árvore, de sorte que vem as aves dos céus e se aninham em seus ramos. Amém? Fecha teus olhos. Pai querido e Pai amado, Tua palavra nos diz, Pai amado, que se a nossa fé for semelhante a um grão de mostarda, mandaremos que esses montes se lancem de cá para lá. Se a nossa fé for o tamanho de um grão de mostarda, assim como o teu servo Pedro, ao qual tu disseste, homem de pequena fé, mas pela sua fé ele caminhou por sobre as águas. Muitas vezes nós erramos, por muitas vezes nós falhamos. Então te pedimos nesta noite, Pai, fala conosco, nos assemelha, Pai amado, a um grão de mostarda, que se a nossa fé for semelhante a este grão, nós seremos, Pai amado, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém? Amém? Glórias a Deus. Os outros vão no microfone aqui. Glória a Deus. Outra parábola que propôs, dizendo: o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou em seu campo. Quando as pessoas ouviram falar, as pessoas ouviram falar, Jesus falar sobre o grão de mostarda, muitos naquela época acharam que Jesus estava comparando eles a algo pequeno, como se eles fossem algo quase insignificante. Porque o grão de mostarda era o menor de todos os grãos, a menor de todas as sementes. Esses dias até nós fomos no mercado e eu mostrei para o André o que é um grãozinho de mostarda. É uma sementinha tão pequenininha que quase não consegue pegar na mão, de tão pequenininha que ela é. Mas o que Jesus estava querendo nos mostrar é que quando nós viemos a Ele, nós somos assim. E nós temos que nos permanecer pequenos. Porque o grão de mostarda, ele não cresce. Quando ele brota, ele não cresce que nem uma árvore. Ele não cresce que nem uma árvore para cima. Ele cresce da maneira que Deus determina, como um grande arbusto para todos os lados. E assim é o Evangelho de Cristo. Jesus, ele tentou nos assemelhar a algo que crescesse para todos os lados e não só numa direção. O grão de mostarda, a mostarda, quando ela brota, ela vira um grande arbusto que cresce para tudo quanto é lado. E assim é a obra de Deus. A obra de Deus, ela não tem um ritmo certo para crescer, não. Deus tem uma maneira pela qual Ele determinou e Ele quer que cresça o seu Evangelho, que possa se expandir. Não importa a direção. Não importa a direção. E por muitas vezes nós queremos assemelhar conforme o nosso entendimento. Nós temos a impressão que tem que crescer para cima.
Mas muitas vezes o Senhor quer atingir quem está do teu lado. Glória a Deus, Senhor. A gente quer sempre a nossa direção, mas esquecemos que quem dá o caminho é o Senhor. Amém. Quem dá a direção é Deus sobre as nossas vidas. Verdade. Glória a Deus. Crescimento irregular. Quando Jesus veio, Ele não veio para seguir aquilo que os sacerdotes seguiam. Os sacerdotes tinham um caminho ao qual eles seguiam a lei que foi imposta quando Deus deu para Moisés, porque o povo estava se dispersando, o povo necessitava daquelas leis para que eles pudessem seguir no caminho certo. Mas os sacerdotes seguiam não um propósito, mas eles seguiam uma religiosidade. Eles seguiam a letra, mas não seguiam o que o Espírito de Deus queria. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos dá a revelação sobre o que Deus quer. Muitas vezes nós fazemos coisas das nossas vidas, esquecemos de pedir o conselho do único e suficiente Salvador. Esquecemos de pedir a direção pela qual Deus quer que nós tomemos. Porque nós estamos acostumados a seguir as nossas vidas conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer, conforme aquilo que nós estamos vendo e acostumados a andar. Mas por muitas vezes a direção que Deus tem para nós não é a direção que nós queremos tomar. Muitas vezes nós queremos um crescimento que nós imaginamos na nossa cabeça, que nós olhamos para os irmãos e dizemos, eu quero ser que nem ele, mas às vezes o que Deus tem para ti não é o mesmo crescimento que ele tem para o teu irmão. Deus, ele ministra na tua individualidade. Deus vai tratar contigo naquilo que ele te conhece, naquilo que ele tem para a tua vida. Individualidade. Ele pede mostarda, não vai ser igual ao outro. Cada um vai crescer de uma maneira. Jesus Cristo, quando ele veio, ele não veio para que nós andássemos da mesma maneira que aquele povo andava naquela época, numa religiosidade, presos a dogmas, a paradigmas. Jesus veio para vir na contramão desse mundo, para mostrar que ele é a graça, e a graça é o que nos basta. A graça é o que nos sustenta, a graça é o que nos faz permanecer no caminho que Deus quer e não o que nós desejamos. Não é fácil, porque o reino de Deus, meus irmãos, o reino de Deus, quando ele entra nas nossas vidas, ele entra de uma maneira tão pequenininha. Ele entra numa pequena semente que foi lançada sobre as nossas vidas. Mas se nós deixarmos essa pequena semente brotar, ele se torna grande, ele se torna imenso. Só que nós queremos muitas vezes que esse crescimento seja conforme nós imaginamos. Por muitos anos da minha vida, eu achei que o crescimento da obra era conforme eu imaginava, como eu tinha visto. Só que nós esquecemos de perguntar para Deus como é que Ele quer, como é que Ele planejou para nós. E isso nós só vamos ter quando nós tivermos o adubo para as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. E o que é esse adubo? Oh, Jesus. É a presença do Espírito Santo sobre Glória a as nossas Deus. vidas. Em nome de Jesus. É a presença do Espírito Santo. Por muitas vezes nós oramos, nós pedimos para Deus, mas nós esquecemos que quando Jesus partiu, Ele disse, eu vou, mas vos deixo um Consolador, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é Deus. Só que o Espírito Santo não habita em casa suja. É verdade. O Espírito Santo não habita em casa com rachaduras. O Espírito Santo não habita em meio a rancores, em meio a mágoas, não. Nós precisamos esvaziar o nosso coração de todas as coisas, porque nós mesmos declaramos que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Será que eu tenho feito tudo novo na minha vida? Será que eu tenho deixado se fazer tudo novo? Temos que parar para pensar. Algo fora
fora daquilo que nós determinamos. Crescimento. Na parábola do semeador, nós vemos aqui que as aves eram o símbolo do mal. Porque as aves daquela parábola diziam que as sementes que foram lançadas à beira da estrada, as aves comeram. Mas quando o processo começa a crescer, quando começa a tomar forma, começa a tomar volume, o reino de Deus sobre as nossas vidas, a própria palavra de Deus aqui nos diz que as aves vêm e repousam sobre os seus galhos. Glória a Deus. Nós ali nós tomamos as aves, muitas vezes nós entendemos como as aves significassem o mal que comeu a semente. Mas muitas vezes uma floresta cresce através da semente das árvores, que as aves espalham. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que entender que o crescimento do reino de Deus não é conforme nós imaginamos. Porque Deus usa as aves dos céus. Por muitas vezes Deus vai permitir uma luta na tua vida para que o reino de Deus venha crescer sobre a tua vida. Muitas vezes Deus vai permitir uma grande luta na tua vida para que o inimigo venha te afrontar, para que o teu ministério venha crescer. Nós queremos muitas vezes ter de tudo certinho conforme nós imaginamos, mas Deus vai permitir, porque bem-aventurado é aquele que Deus corrige. A mão dele muitas vezes vai permitir uma ferida em ti, mas é porque ele sabe que pode sair mais, pode crescer mais, pode se expandir mais. Mas para isso se expandir, muitas vezes tu precisa dar mão. Tem árvores para poder dar fruto, muitas vezes tu tem que cutucar a raiz, tu tem que bater no tronco para a árvore poder frutificar mais. E assim somos nós. Assim também somos nós. Crescimento desordenado. Crescimento conforme a vontade do Pai. Aqui em todo esse capítulo 13, nós vemos Deus mostrando que Ele é o consumador, que Ele é o que está preparando, que Ele é o que está cuidando, que está cultivando. Comparar o grão de mostarda com a igreja, meus irmãos, é comparar algo que começa tão pequenininho, mas toma proporções gigantescas, se nós realmente acreditarmos, se nós realmente fizermos cada um de nós a nossa parte, se cada um de nós entender que este crescimento é por honra e glória de Deus. Crescimento, algo tão pequeno. Por muitas vezes nós dizemos para o Senhor: quem sou eu para te me usar? Quem sou eu para te me usar, Senhor? Eu sou tão pequeno, eu sou tão frágil, eu sou tão humilde. Mas Deus escolhe as coisas pequenas e desprezíveis desse mundo para confundir aquelas que se acham fortes e sábias. Deus escolhe o menor de todos para fazer uma grande obra, como eu falei no começo. Deus escolhe aquele que ninguém dava valor para fazer algo sobrenatural. Quem diria que algo tão pequeno, como aquele pequeno grãozinho, pode tomar proporções tão grandes. Da mesma maneira, Deus sobre as nossas vidas. Há quase 20 anos atrás, quando eu me converti, eu disse: quando que um dia eu vou estar pregando em cima do altar? Da mesma maneira, eu creio que cada um dos irmãos que está aqui, na juventude, quem iria olhar para o meu acaso e dizer: tu vai ser um ministro de louvor? Quantos disseram para ti: tu nunca vai conseguir nada? Quantos olharam para nós e diziam para nós: e tu batuqueiro, agora tu é pastor? É isso que Deus faz. Pegar algo tão pequenininho, algo que ninguém presta atenção,
escolhemos a Ele, mas foi Ele que olhou para mim e disse: aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Aonde abundou aquele que fazia o mal, hoje tu vai fazer o bem. Deus olhou para nós e viu um projeto falido. Viu uma pessoa que as pessoas, se pudessem chutar, chutariam, escorraçariam. Mas eu disse: é lá que eu vou começar. É nessa base que ninguém quer. É essa que eu quero. Quando Jesus chamou seus apóstolos, nenhum deles tinha valor para aquela sociedade. Eram desprezados, humilhados, totalmente sem valor para aquela sociedade. O próprio Jesus chegaram a dizer para ele: será que sairia algo bom de Nazaré? Será que sairia algo bom de lá? Jesus, quando ele olhou para ti, disse: se alguém acha que não tem nada de bom dali, é dali que eu vou mostrar que vai sair o melhor azeite. É dali que vai sair o melhor azeite. Mas infelizmente, meus irmãos, nós estamos na igreja. E a igreja hoje está sendo invadida por tantos e tantos arbustos, impostores. Nós vivemos um tempo onde o verdadeiro evangelho, onde se prega a palavra verdadeira, a palavra pura, está se acabando. Está se acabando. As pessoas querem ir para a igreja para dizer que vão receber um carro novo, uma casa nova, mas esquecem que o evangelho é transformação. Evangelho é mudança. Nós vimos conversando hoje até. Evangelho é saber como tu era e como tu estás. Totalmente diferente. E como nós temos visto. Isso está lá até no livro de Mateus, igual não precisa abrir. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11, que nos diz assim: e surgirão muitos falsos profetas que enganarão muitos. Em algumas versões, enganarão a Deus escolhidos. Como nós temos visto as pessoas manipularem a palavra de Deus, porque a palavra que dá crescimento. E conhecereis a verdade vos libertará. A palavra que nos faz crescer, a palavra é o que nos faz ir em frente. A palavra de Deus é o que nos sustenta todos os dias. Só nós temos visto tantas pessoas usarem da palavra para seu benefício próprio, para sua própria vida, e esquecendo que um dia nós vamos ter que prestar conta. E essa conta vai vir. Essa conta vai vir. Pessoas que olham para o crescimento financeiro. Mas o crescimento de Deus, ele não é financeiro, não. Ele é espiritual. Porque nós temos vivido tempos como aquele povo que andava atrás de Jesus. Eles queriam crescimento, sim, queriam que Jesus, naquele tempo, já instituísse o reino de Deus, mas eles achavam que o reino, que Jesus ia expulsar os romanos, ia ser um reino que dava pão, peixe. E Jesus veio falando: o meu reino é um reino espiritual. O meu reino vai garantir a salvação. Porque nem todos aqueles que caminham atrás de Jesus estão caminhando em busca da sua salvação. Muitos estão indo para buscar proveito próprio. Muitos estão indo para buscar bens materiais. E nós temos visto muitos falsos profetas que instigam essas pessoas. Estamos chegando nos últimos tempos. Estamos chegando em tempos em que algo pequeno não está mais se transformando em algo grande. Estamos vivendo o tempo que as pessoas não querem mais viver o grão de mostarda. Elas já querem partir direto no arbusto pronto.
ou por muitas vezes uma árvore para subir. Temos que entender que Jesus está às portas. E naquele dia, onde nós estivermos frente a frente com Jesus, a palavra de Deus já nos diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, curamos enfermos, expulsamos demônios, e o Senhor Jesus vai olhar para essa pessoa e vai dizer: aparte-te de mim que eu não te conheço. Nós temos que ser conhecidos de Jesus. Nós temos que ser hoje como esse pequeno grão de mostarda insignificante, mas estarmos na presença de Deus. Não importa se a igreja está cheia, se a igreja está vazia, não importa. O que importa é nós estarmos cheios na presença de Deus. Nós temos com esse pequeno grãozinho de mostarda que está crescendo e tem que crescer mais dentro de cada um de nós. Ele tem que florescer, ele tem que frutificar. Chega de apostasia. É passado o tempo da apostasia, é o tempo do avivamento, é o tempo do crescimento, mas é um crescimento em direção à vontade de Deus, não mais a nossa. E às vezes eu paro e começo a me perguntar: Senhor, se tu voltasses hoje, Pai, será que eu sou isso? Será que eu estou fazendo realmente? E às vezes a gente tem que parar e nos perguntar para nós mesmos: eu estou fazendo conforme tu queres? Conforme tu me chamou? Conforme tu me designou? Nós ouvimos muito falar: não fomos nós que escolhemos a Cristo, foi Ele que nos escolheu e nos designou para que nós vá e dê fruto. Esse dar fruto, meus irmãos, não é muitas vezes tu está trazendo mais pessoas, não, é tu dar os frutos do Espírito sobre a tua vida. Os frutos do Espírito Santo, eles têm que resplandecer sobre as nossas vidas. Gálatas 5 está ali, nos mostrando o que é fruto da carne e o que é fruto do Espírito. O grão de mostarda nos mostra que é o fruto do Espírito. Crescimento, reino de Deus, crescimento, expansão. E de pregar o Evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e foi batizado e será salvo. Mas crer em Jesus é o unigênito Filho de Deus, que veio para nos trazer vida e vida em abundância, que veio para nos apresentar salvação, que veio para nos mostrar que nós somos faros, que veio para nos mostrar que nós precisamos ser transformados, mudados. A nossa transformação tem que ser com esse pequenino grão, algo tão pequenininho, mas que se torna grande. Mas não pela nossa força, não, mas pela vontade de Jesus sobre nossas vidas. Algo pequeno que se torna grande. Só que por muitas vezes, meus irmãos, nós esquecemos. Nós começamos a nossa vida muito corrida. A nossa vida, nós temos tantos afazeres, nós acabamos nos esquecendo do que nos mantém firmados. Estamos ligados na videira, oração, jejum, santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Isso está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Sem santificação ninguém verá a Deus. Se o próprio Jesus já deixou escrito, você sabe, nós vamos achar que nós vamos subir de qualquer jeito. Nós ouvimos muitas igrejas dizer hoje em dia: vem para Deus assim como está. Pode ir da maneira que tu está, mas não permanece. Não adianta tu ir e permanecer do mesmo jeito, não. Nós temos que ir para a igreja e ser transformados. Transformados. Algo pequeno tem que se transformar em grande. O pequeno grão tem que se tornar um grande arbusto. Aquela pequena sementinha de Jesus dentro do teu coração tem que crescer, se expandir. Algo incontrolável.
começo, lá na igreja primitiva, eles tratavam a igreja do Evangelho de Cristo. Eles comparavam, eles chamavam de dunamis. Eu vi que até se diz que dunamis é uma força explosiva. É isso que tem que ser nas nossas vidas. É isso que nós temos que transparecer. Que o Evangelho de Cristo transformou, modificou. Sermos testemunhas, testificai-vos de vós mesmos. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali eu vejo uma mulher de oração. Porque onde nós entrarmos, nós temos que ser a diferença. Onde nós entrarmos, a nossa presença tem que ser reconhecida, sim, mas como homens e mulheres tementes a Deus, que buscam da palavra, e não simplesmente homens e mulheres que, quando o diabo se levanta, nós trememos a terra. Deus nos deu poder, e Jesus já disse: aquele que crê em mim fará coisas maiores do que aquelas que eu fiz. O inimigo vai se levantar na tua vida, vai, mas ele vai se levantar para te crescer. Ele vai te levantar, ele vai se levantar na tua vida, mas para te mostrar que o crescimento que Deus tem é muito maior do que aquilo que tu imagina. O crescimento que Deus tem é muito maior do que aquilo que tu já pensou que um dia seria. Como eu disse, eu jamais pensei um dia estar aqui. Mas Deus tem um propósito para tudo e para todos, em todo o tempo. Não podemos deixar, meus irmãos, as armadilhas do inimigo tentar nos afastar. E o inimigo levanta sim. Ele levanta pessoas para tentar te fazer parar. Ele levanta pessoas para te apunhalar. Ele levanta palavras para muitas vezes tentar te dizer: não vai, fica em casa. Tu está cansado. Mas como o pastor disse, nós temos que ir. O salmista Davi já dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É difícil, pastor, mas eu vou sair de casa. A igreja vai estar vazia hoje. Mas nós estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele estará. Quem sabe era hoje que Jesus ia lançar uma sementinha no teu coração. Nós temos que lutar contra essas armadilhas. A armadilha do sono, a armadilha do cansaço. Eu cansei de ir para a igreja muitas vezes. A minha esposa tinha que estar me procurando. Eu cansava quase dormindo no banco da igreja. Mas eu sabia que eu tinha que estar lá. Não para agradar o pastor, não. Mas porque eu sabia que Jesus tinha um compromisso comigo naquele dia. Porque Ele já estava lá me esperando. E quem tinha que estar lá era Ele. Quem tinha que estar lá naquele dia era Ele. Porque hoje, muitas vezes, o cansaço do trabalho, quem sabe, às vezes surge aquela visita de última hora, bem na hora de tudo surge uma visita. Muitas pessoas vão dizer: eu estava saindo e veio uma visita. Quem sabe um dia antes, o inimigo trouxe uma discussão para tua casa. Amanhã eu não vou na igreja. Mas é contra isso que nós temos que lutar. Porque é assim que o diabo começa a lançar esses dados nas nossas vidas. E acaba nos tirando do propósito. Temos que lutar. E como é que nós lutamos, pastor? Jejum, oração e santificação. Jejum, oração e santificação. É só assim que nós vamos conseguir. É só assim, meu irmão. Aquela pequena sementinha, como eu falei, aquela pequena sementinha, que esse ela está recém começando a crescer. Essa ela não virou um arbusto ainda, mas se nós deixarmos essa seta do inimigo entrar na nossa vida, essa seta vão fazer a sementinha morrer.
Mas se nós regarmos ela com a água do Espírito, que vem direto do trono de Deus, essa sim vai fazer a sementinha crescer. E o projeto que Deus tinha na tua vida, ele vai tomar uma proporção tamanho. Mas nós precisamos crer que o que é pequeno hoje tornar-se-á grande nas mãos do Senhor. Amém? Amém? Coloque de pé nessa noite.